Então, pessoal, tá aí no quadro o teminha que eu deixei para vocês resolverem até essa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver. Como sempre, eu estou à procura das minhas canetas. Encontrei elas ao lado do computador. E eu vou fazer com vocês mas para explicar um pouquinho, explicar alguns conceitos já da transformada de Laplace, que vai ser a nossa ferramenta para modelar e se trabalhar com sistemas de controle nessa disciplina. Lembrando que em outras disciplinas, em projetos de sistemas de controle, por exemplo, vocês vão ver da metade para o final uma abordagem diferente, que é baseado no domínio do tempo, que é o espaço de estados, que é uma forma bem diferente de se trabalhar, mas essa aqui, a análise clássica, ainda tem nessa disciplina, né, a análise clássica, ainda tem bastante utilidade para vocês, tá bom? Então, lembrando, olhando essas equações diferenciais aqui, são duas equações diferenciais com dinâmica, uma equação diferente, duas equações instantâneas, né, que não apresentam dinâmica. Em resumo, eu vou aplicar a transformada de Laplace em todas essas quatro equações. Tá? E a única coisa, a única propriedade mais complexa que vocês têm que se lembrar nesse momento é a propriedade da derivação no tempo. Né? Então, dado que eu tenha um sinal qualquer, x de t, a transformada de Laplace desse sinal, vocês devem se lembrar que é x de s. É uma mudança de domínio. Eu saio da representação utilizando a amplitude que o sinal assume no tempo e vou para uma representação que é a amplitude e fase em relação à frequência. Né? Então, é uma representação no domínio da frequência desse mesmo sinal no tempo. Né? Então, os dois são basicamente a mesma coisa, só que representados utilizando variáveis, domínios diferentes. Se eu derivo um sinal no tempo, né, a transformada de Laplace da derivada vai ser S vezes a transformada de Laplace original menos x de zero menos, ou seja, a condição associada a essa condição inicial associada, digamos assim, àquela variável, né? Lembrando que a gente vai trabalhar com uma transformada de Laplace, um caso limitado da transformada de Laplace, que só lida com sinais unilaterais direitos, tá, pessoal? O que acontece quando eu estou desenvolvendo, né, uma função de transferência, modelando um sistema que eu não estou me preocupando com as condições iniciais, né? Eu só quero o modelo entrada e saída dele. As condições iniciais vão ser consideradas nulas, tá, pessoal? Então, sempre que eu for equacionar um sistema buscando uma função de transferência, eu vou considerar que o sistema inicialmente está num repouso conhecido, mesmo que esse repouso não seja zero. Por exemplo, eu posso modelar um sistema térmico em relação à temperatura ambiente. Tá? Isso aí é bastante utilizado, né? E é uma substituição de variáveis, matematicamente falando. Tá? Mas eu posso considerar que o zero é, na verdade, a temperatura ambiente, né? E eu passo, eu trabalho em delta, né? Eu trabalho em relação já a esse valor. Tá? Mas quando eu vou matematicamente modelar, né? A gente assume que as condições iniciais são nulas, de fato. Zero. Tá? Então, no caso da aplicação dessa propriedade, que é a propriedade da derivação nessas equações, fica bem fácil de se encontrar a transformada de cada uma dessas equaçõezinhas no tempo, tá? E é isso que eu vou fazer. Mas vale lembrar uma coisa, eu não tenho tempo para dar uma aula sobre a transformada de Laplace para vocês. Tá? Então, se eu não me engano, eu vou dar uma olhada nas aulas que eu tenho gravadas de sinais e qualquer coisa eu passo elas para vocês, para quem tiver alguma dificuldade maior no entendimento da transformada de Laplace. Tá bom? Mas é bem fácil de entender. Né? A transformada de Laplace representa, né, o sinal como suas exponenciais e na ST.
exatamente por isso que se eu derivo E na ST, eu tenho SE na ST, por isso que essa propriedade tem exatamente essa cara aqui, né? Esse S pipoca para fora, porque vai pipocar para fora de todas as exponenciais, né, que compõem o sinal x de S. Então faz sentido, embora muitas vezes a gente não perceba isso num primeiro momento. Tá? Então, óbvio que tem a derivada segunda, mas eu não vou precisar, né? Só para título de curiosidade, se eu derivar duas vezes, eu tenho S ao quadrado, x de S, menos S, x de zero menos x ponto de zero menos. E assim por diante. É tabela, vocês já viram isso. Então, aplicando essa propriedade nessas equaçõezinhas aqui, tá? Eu vou ter como resultado isso aqui, ó. LA vezes DIA. Se eu me preocupar só com esse termo, né, eu vou ter LA, a transformada da derivada da corrente de armadura é S vezes a corrente de armadura, a transformada de Laplace da corrente de armadura. Eu teria que considerar a corrente inicial se eu quisesse modelar a resposta dele levando em consideração uma corrente inicial. Mas supondo inicialmente um repouso, né, e especificamente eu sempre vou considerar repouso para obter a função de transferência. Importante lembrar isso também. Tá? Eu sempre vou considerar as condições nulas, né? Então vai ficar menos zero aqui, que eu não vou nem considerar. Mais RA vezes a transformada da corrente de armadura, mais VE de S, a transformada, isso é igual à transformada da tensão de entrada. Então, já encontrei a primeira equação. Vou para a segunda, muito parecida, né? Eu vou ter J, que é o momento de inércia, vezes S vezes a transformada da velocidade angular, mais o coeficiente de atrito vezes a velocidade, a transformada da velocidade. Isso é igual ao torque elétrico, né, a transformada desse torque na real. Um detalhe, né, que eu acabei não falando na aula, cometendo uma falha, nessa equação, aqui é o torque mecânico propriamente dito, tá, pessoal? É o torque no eixo, que nem sempre, na verdade, no mundo real, não vai ser o torque elétrico, tá? Porque a máquina tem um certo rendimento. Não é todo o torque elétrico que vai chegar lá no eixo. Tá? Então fica essa observação. Eu posso dizer que é o torque elétrico, né, se eu considerar que todo o torque elétrico vai gerar, né, vai virar o torque mecânico, né, no eixo da máquina. Eu coloquei essa observação no vídeo, né, da aula passada, inclusive, né, porque eu só percebi quando eu estava editando. Aplicando a transformada nessa equação, eu vou ter a transformada do torque é igual a KI vezes a transformada da corrente de armadura. E a transformada da força contra eletromotriz vai ser o KW vezes minha velocidade angular. Então eu tenho 4 equações, tá? E eu preciso, na real, encontrar qual é a relação entre a tensão de armadura VG e a velocidade angular ômega. Então eu quero um sistema que me relacione VG com ômega direto, sem variáveis intermediárias, tá, pessoal? Eu quero um modelo. Tá? Eu posso assumir qualquer outra variável de saída? Posso. Eu posso dizer que o meu interesse maior é, por exemplo, não ter uma corrente, um surto de corrente muito grande, e se eu quiser estudar isso, eu provavelmente vou fazer I na saída, que daí eu tenho a resposta, né, VG para I. Se o meu interesse é controlar a posição, eu estou fazendo um modelo de um servomecanismo, né, eu provavelmente não vou colocar ômega aqui, eu vou colocar o θ, o ângulo, né, que é na prática a integral de ômega, né? Mas enfim, na verdade, desse exemplo, eu posso aqui tirar N funções de transferência. Eu posso tirar uma função de transferência que relaciona VG com ômega, VG com o torque. Posso até assumir, né,
que eu estou fazendo um controle em corrente, então eu consiga, né, ter certo controle sobre a corrente que eu estou colocando no motor. Então eu posso considerar a corrente como uma variável de entrada, né? Matematicamente eu posso, tá? Embora não, a gente vai controlar isso usando tensão, né? Na maioria das vezes, tá? Enfim, tá? A gente escolheu uma função de transferência só para exercitar, como eu falei. É muito importante que vocês exercitem. Eu sei que é um pouco chato no início, mas acreditem, vocês têm que ser muito bom para encontrar a função de transferência. Então, a função de transferência que eu estou buscando, que é o meu G de S, é a razão entre a saída e a entrada. Então, na prática, eu tenho que encontrar ômega de S sobre VG de S. Porque essa função de transferência, como vocês se lembram lá de sinais, ela vai me dizer coisas muito importantes. Existem certos valores, certas singularidades dessa função que são fundamentais para o entendimento do comportamento dinâmico desse sistema. Esse sistema, os sistemas, eles têm uma certa dinâmica, né? Eles não são instantâneos. E existem coisas da função de transferência que são fundamentais disso. Para saber se o sistema é rápido, se o sistema é lento, se o sistema tem ou não tem oscilações, se ele vai apresentar uma resposta com ou sem sobressinal, né? Se ele vai ter uma resposta assim, né? Se ele vai ter uma resposta que ela é mais lenta, ou não é nem mais lenta nesse caso, mas ela é mais... A lentidão aqui vocês vão ver que não é assim tão óbvio, porque existem dois tipos de velocidade, né? Existe a velocidade de subida, só vou coçar aqui. Existe o tempo que o sistema demora para subir, e existe também o tempo que o sistema demora para se acomodar. São duas coisas que a gente vai distinguir logo, logo. Então, o maior interesse nosso aqui é estudar de fato a função de transferência. Tá? Então, a gente vai, nesse primeiro momento, exercitar muito em encontrar a função de transferência e encontrar essas singularidades. Estudar a localização dessas singularidades e como que essa localização vai afetar a nossa resposta. Nesse caso, eu não vou poder calcular propriamente, eu até posso, né? As localizações dessas singularidades, que eu já explico o que são, né? São funções das indutâncias, das resistências, das inércias mecânicas, tá? Dos coeficientes de atrito, enfim. Né? Os sistemas têm seu comportamento alterado se eu altero, obviamente, os parâmetros desse sistema. Porra, isso aí é tipo frase de capitão óbvio, né? Vamos seguir? O que eu tenho que fazer agora para eu obter a razão entre duas variáveis, né? Primeiro, tu tem que encontrar uma expressão, tem várias formas de fazer, mas eu gosto de encontrar uma expressão que só relacione ômega e VG. Ou seja, eu tenho que, entre aspas, eliminar, né, quaisquer variáveis internas, digamos assim, né, que eu não quero que apareça na saída do meu sistema matematicamente falando. Tá? Eu tenho que ter uma equação que relaciona ômega e VG apenas. Eu não posso ter outro sinal nessa equação. Como é que eu faço isso? Substituição, álgebra. Primeira coisa, e meio que substituição óbvia que eu vou fazer, é substituir o TE aqui. Ó. Tá? Depois, outra óbvia a se fazer é substituir o VE na equação lá de cima. E, consequentemente, eu tenho duas equações só. Né? Então, eu já diminuo pela metade o número de equações. Vou fazer isso rapidamente agora. Ó. Vai ser LA ou SLA-IA mais RA-IA
Eu não vou falar porque depois eu falo tudo, daí no vídeo eu corto, faço um corte só, o que me economiza tempo. Então, ó, simplesmente substituir VE lá na primeira equação. Então, ficou K ômega vezes a velocidade angular. Depois eu vou fazer isso aqui nessa equação. Ó, tá? E agora eu tenho duas equaçõezinhas, né? Uma que contém IA, ômega e VG, e a outra que contém ômega e IA. Tá? Então, o que, que acontece? IA é a variável que está sobrando, né? Porque eu tenho que ter VG e eu tenho que ter ômega. Só que daí eu tenho IA nas duas equações. Então, o passo óbvio é isolar IA numa equação e substituir na outra. Então, eu vou pegar esse IA aqui e substituir aqui, ó. Eu posso, inclusive, substituir como está, ou eu posso até isolar IA. Eu esqueci do S aqui, desculpa, pessoal. Né? Posso isolar esse IA e depois substituir. Eu posso isolar na primeira e substituir na segunda. Isso é indiferente, tá? Eu vou registrar o quadro para vocês e a gente continua no próximo quadrinho. Então, respirem aí, só respirem. Então, esse quadro já está à disposição de vocês lá no Teams. Então, eu vou apagar. Vou deixar só essas duas equações, depois eu apago elas quando eu reescrever lá em cima. Então, ó, o IA já está praticamente isolado, né? É só jogar o KI para baixo. Né? Então, eu tenho que o IA vai ser toda essa porcaria dividido por KI. Né? Então, eu não vou isolar o IA porque é meio óbvio. Né? Eu só vou jogar esse KI para baixo aqui e já substituir na equação ali em cima. Então, ó, eu vou ter SLA vezes o IA, que é essa porcaria aí, ó. Então vai ficar, ó, SJ ômega mais B ômega dividido por KI. Por isso que eu falei que seria interessante até isolar o IA antes, né? Mas agora já foi, agora já tá feita a merda, eu vou continuar. RA. Nossa, tô me sentindo muito esperto, hein? Porra. Só para ter mais trabalho, né? Para quê, né? Para que facilitar se a gente pode complicar? A vida é assim. Dia e noite, não e sim. Isso é igual a VG. Porcaria, tá? Daí agora o que eu vou fazer? Eu provavelmente vou isolar o que eu tinha que ter isolado antes, né? Mas tô a fim de escrever, tá? Esse termo comum eu posso isolar, né? Com o ômega. E na real, eu posso isolar. Pô, vai dar mais trabalho do que eu imaginei, hein? Porra, fui por um lado meio complicado. Mas eu vou fazer isso, eu vou isolar esse termo aqui, né? E daí vai ficar SLA mais RA vezes essa porcaria, né? Tá. Que diabo? SLA mais RA. Caramba, SJ. Posso isolar o ômega aqui já, então vai ficar SJ mais B sobre KI vezes ômega mais K ômega ômega. Isso é igual a VG. Tá? Estamos quase lá, né? Porque daí falta isolar ômega só. Eu isolo ômega nessa equação e eu estou quase chegando na função de transferência. Observem. Tá? Eu vou ficar com SLA mais RA, SJ mais D sobre KI mais KW vezes ômega. Olha ali, olha, esse ômega ficou bonito até. Isso é igual a VG. Isso aqui eu posso apagar, que eu já usei ali em cima, né? Estamos quase lá, hein? Estamos quase lá, mas olha só. Como eu tenho um produto aqui, eu posso juntar essa fração. E a última coisa que eu vou fazer, antes de fato encontrar a função de transferência,
é fazer o mínimo múltiplo ou basicamente juntar essas duas, juntar essa soma. Eu tenho uma fração mais uma coisa, né? Por que que eu vou fazer isso? Vocês vão entender logo mais. Tá? Mas deixar essa porcaria solta aqui não vai ser legal quando eu estou estudando funções de transferência, porque torna difícil a obtenção dos valores singulares dessa função de transferência, que eu vou abrir um parênteses e falar que é polos e zeros já. Tá? Eu vou buscar sempre obter os polos, a localização no plano complexo dos polos e dos zeros da minha função. Tá? Então, um parênteses aqui, ó, não sei se é um parênteses dentro de um parênteses, né? Mas se eu tenho 1 sobre S mais 1 mais 2, pergunta assim, vocês sabem o que é uma função de transferência. Todo mundo tem que saber aqui em controle, porque todo mundo passou por mim em sinais. Qual é a localização do polo e qual é a localização do zero disso aí? Não é tão óbvio, né? Assim, tu não olha e fala assim, pá, ô professor, isso é uma barbada. Né? O polo talvez seja fácil, o zero não é tão fácil, não. Agora, se eu reescrevo isso aqui assim, se eu dou a resposta para vocês assim, não é muito melhor? Estou conferindo para ver se é isso. Agora vocês conseguem olhar e me falar de cara. Ah, não, ô professor, o zero está localizado em menos 3 meios e o polo está localizado em menos 1. Não é tão óbvio quando eu escrevo assim a função, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu não vou deixar esses termos separados por soma. Eu vou juntar tudo isso numa fração gigante. Né? Professor, mas aí o KI divide tudo? O KI vai dividir tudo, né? Tutti. Assim, É ó. que tu botou no primeiro parênteses também o KI dividindo. Aonde no primeiro parênteses? Aqui? Não, no da esquerda ali tu esticou Ah, eu o KI estiquei. pra... Eu estiquei sim, né? Porque isso aqui eu posso colocar no numerador, né? Eu posso isolar, isso foi 1 sobre KI vezes isso, né? Dá na mesma. Foi, agora enxerguei. Foi? Fica mais fácil sem trabalhar com letra, né? Por exemplo, se eu tenho S mais 1 vezes S mais 3 sobre 4. Eu posso, na verdade, isolar esse 1/4 multiplicando tudo, né? Que é a mesma coisa que escrever S mais 1, S mais 3 sobre 4. Né? Dá na mesma. Eu olhei para o além, assim, eu tenho que fingir que eu tenho uma turma aqui. Ah, beleza. Fingir não, eu tenho, né, cara? Só que é estranho, é estranho. Assim, me dá até um... Às vezes me dá até uma bad não ter vocês aqui para Dá companhia de nem pra vocês. roubar a bolachinha da gurizada, né? Bah, é verdade. Sacanagem, sacanagem essa, hein? Sacanagem. Não é roubar, cara. Não é roubar. Eu sempre, É pedir, tá certo. eu sempre peço, né? Eu podia estar roubando, né? Eu podia estar me drogando, mas não, eu só estava ali pedindo uma bolachinha, né, cara? Tô sentindo falta das Nesfit, cara. Seguinte, o jeito mais fácil de fazer isso é multiplicar em cima e embaixo por KI aqui, né? E daí eu fico com a mesma base. Ou vocês podem fazer o mínimo múltiplo, que é KI, né? E, enfim. Em resumo, resumindo, isso aqui vai ser igual a SLA mais RA, SJ mais B, mais K ômega KI sobre KI. Tudo isso vezes ômega. Isso é igual a VG. Ora, pois, a gente está quase lá, né? Eu preciso encontrar, na real, ômega sobre VG. Tá? Ômega está aqui. Né? Bom, é bem fácil, né? Eu passo o VG para cá, ou eu passo o ômega para cá e depois inverto os dois lados, né? Tem muita dificuldade aí. Então, na real, isso aqui vai resultar em KI sobre SLA mais RA
SJ mais B mais K ômega KI. E essa é a função de transferência que modela o motor CC, né? Mas o motor CC com excitação independente, hein, pessoal? A gente partiu de uma premissa, né, que a excitação era independente. E pena, na verdade eu vou aproveitar, ó. Uma coisa que eu falei para vocês, mais um parênteses antes que alguém me xingue, né? Eu comentei ontem com vocês, que o motor universal era um tipo de máquina CC, né? Por mais estranho que pareça, né? Que é a máquina CC ligada em série. Cadê agora o meu motorzinho CC? Peraí que tem um que tá decapado. Eu vou usar minha câmerazinha 2 aqui. Câmera 2, câmera 2, câmera 2. Tá, então tá aqui, vocês podem ver que isso aqui é uma fonte, uma fonte CC, né? Eu vou só calibrar ela lá para 20 volts. Esse aqui é um motorzinho universal, aquele mesmo que eu mostrei, né? Eu tô ligando ele numa fonte CC, ó. Numa fonte CC, ó aí. Acho que até vocês estão vendo ele aqui, não? Não. Aqui vocês estão vendo ele, né? Aí. Daí, ó. Vocês conseguem ouvir o barulho ou não? Sim, dá para ouvir, professor. Tá? E ele tá só com 30 volts, né? Isso aqui é para trabalhar com 120 e poucos, né? O mais interessante é que ele tem o torque sempre para o mesmo sentido, porque o torque é proporcional aí ao quadrado. Olha só! E daí não importa se eu ligar assim ou ligar ao contrário, ele sempre gira para o mesmo lugar, esse tipo de motor, para o mesmo sentido, tá? Então tu pode ligar ele aí, ou tu pode ligar ele também só que eu tenho que tomar cuidado aqui, só um minuto. Na tomada, deixa eu segurar aqui com muita calma, ó. Só que a tensão é muito maior, né? Tá? Deixa eu desligar agora essa porcaria aqui. Né? Então, por isso que o nome desse motor é motor universal, viu? Tu pode enfiar ele onde é que tu quiser, quase. Não, também não, né? Também não. Né? Só para lembrar, né? Não é o caso, né? O motor universal não tem esse modelo aqui. O motor universal ele tem uma equação que não é linear, tá? Então ele é um sistema não linear devido à presença, que nem eu acho que não sei se vocês comentaram ali no chat, devido a uma proporcionalidade aí ao quadrado, né? Porque no motor, eu vou um parênteses bem grande, no motor universal, tá, o torque, e na verdade em qualquer motor, é uma constante vezes o fluxo vezes a corrente. Tá? Essa é a equação do torque de uma máquina CC. Como no motor universal o campo está em série com a corrente com a armadura, né? O campo, a corrente que produz o campo é a mesma corrente de armadura. Então, quem produz essa variação de fluxo na prática, esse fluxo, desculpa, magnético, na prática é essa corrente, né? Vezes, obviamente, um fator. Então, no motor universal, o meu torque ele vai ser proporcional a uma constante Kx qualquer, vezes I ao quadrado, porque esse carinha pode ser expresso em função de I. Vai ser alguma coisa vezes I, né? Então, esse carinha ao quadrado faz com que haja uma não linearidade no motor universal e, consequentemente, por haver essa não linearidade, eu não consigo encontrar a função de transferência. Um detalhe, só sistemas lineares têm função de transferência. Eu só consigo, né, encontrar uma função de transferência para um sistema linear. Tá? Isso vem lá da definição da função de transferência
que vocês viram, provavelmente, ou leram, né, em sinais. O que acontece, né? De posse dessa função de transferência, ou seja, no momento que eu sei, dada a saída do sistema, dada a entrada do sistema, se eu sei essa razão, eu posso analisar a resposta daquele sistema utilizando a função de transferência. Né? Por quê? Porque é só ver, né? A saída do sistema vai ser a função de transferência vezes a transformada da entrada. Por isso que aqui a gente gosta de trabalhar com G, porque a função de transferência ela vai ter, ela vai se assimilar muito a um ganho para nós. Por isso que a gente trabalha com essa representação aqui, né? Eu vou ter x na entrada, um ganho, e a saída vai ser igual ao ganho vezes x. Só que ele é um ganho especial, né? Esse ganho aqui, ele é no domínio da frequência, né? A função de transferência, ela compensa todas as exponenciais, todo o peso das exponenciais, né, do sinal de entrada, multiplicado pelo peso da resposta em frequência para aquela componente, eu tenho a saída. Então não é simplesmente um ganho, tá? É uma coisa muito mais complexa que um ganho, que fique claro. Porém, a gente vai trabalhar como uma ferramenta, muitas vezes, só pensando no ganho mesmo, aplicando a transformada, encontrando a transformada da saída e fazendo a inversa. Mas o imo do negócio, assim, né, matematicamente falando, é uma coisa bem bonita, né, porque G de S, que é o modelo, que é, na verdade, a resposta do sistema às exponenciais, né, do sinal de entrada, ela vai mapear, o sistema mapeia todas as frequências da entrada, multiplicando essas frequências pelo ganho, pela resposta do sistema para aquela componente específica de frequência, para ter o sinal de saída. É muito interessante, mas exatamente, ó, aqui, ó, eu adoro esse exemplo, né, porque é fácil de fazer, né? Esse sistema, por exemplo, né, se eu, peraí, deixa eu, se eu for estudar como que ele responde, ó, né, ele gosta de responder oscilando, né? Então ele tem uma resposta a essa componente de frequência. Na verdade, esse sistema ele vai amplificar essas componentes, entenderam? Porque ele naturalmente reage assim. Ele tem uma ligação natural com essa componente de frequência. Então, se eu ficar cutucando ele, é difícil, né, Fábio? Se eu cutucar ele com pequenos, mesmo que for pequenos estímulos com a mesma frequência dele, ele vai ter uma resposta muito grande, né? Então, porque o que acontece? Se o meu sinal de entrada, se o meu sinal de entrada não tem uma componente de frequência, ou tem uma componente de frequência fraca, isso não vai aparecer muito na saída. Mas se eu coloco um X que se alinha a essas componentes do meu sistema, essas componentes elas vão responder muito forte. Esse fenômeno é o fenômeno da ressonância, que vocês volta e meia ouvem falar por aí, né? Um exemplo que tem, pelo menos o que eu tenho notado, que eu gosto de exemplificar, é uma vez o que aconteceu com o Vettel, depois que ele deu dechapou o pneu ficou assim, né? Exagerei. E o que acontece? Quando o carro gira, ele começa a vibrar, né? E depois que o Vettel deu uma... É normal do Vettel, infelizmente, ultimamente fazer isso, né? Mas dechapou o pneu, a vibração foi tão grande que estourou o aerofólio dianteiro dele, porque o carro começou a ressonar, ou seja, responder. O carro respondia muito
a certas componentes de frequência. Se o meu sinal de entrada tiver essas componentes ainda mais evidentes, né, o sistema vai realimentar essa informação e acaba aumentando muito a saída. Front wing on the curb. Oh, look how it was oscillating, Martin, before. Então, a função de transferência me dá essa sensação. Não sensação, me dá essa noção de resposta no domínio da frequência. E o que mais importante, o que eu preciso saber da função de transferência para entender para quais componentes o meu sistema vai ter uma resposta forte, né? Eu preciso saber a localização dos polos e dos zeros daquele sistema. Tá? Os polos, né, são exatamente isso, são as frequências que o sistema tem afinidade, digamos assim. E os zeros é justo o oposto. São as frequências que o meu sistema não gosta de trabalhar. Tá? Um exemplo de filtros, não, desculpa, né? Mas um exemplo bem comum de zeros são, quem trabalha com áudio sabe, né? Se eu aplicar um filtro notch, que a gente chama filtro notch, eu acabo eliminando do áudio uma frequência específica, né? O filtro em si, né, ele tem polos e tem zeros, ok? Mas quem faz realmente zerar essa frequência é a presença de um zero, que tem literalmente a mesma frequência do sinal que eu quero zerar, né? Então, esse conhecimento, né, que a gente começou a ver lá em sinais, vai ser fundamental aqui para controle. Vai ser muito, muito importante em controle. Tá? Um detalhe até interessante, eu falei em frequências, mas existe sim uma afinidade a um sinal que não tem frequência nenhuma, né? Que é o sinal constante. O polo na origem, ou o zero na origem, né? Vão dar essa característica de afinidade ou rejeição ao sinal constante. Por quê? Porque se eu faço S igual a zero, essa exponencial vira uma constante, né? Se eu substituir S valendo zero, eu tenho uma constante. Então, eu consigo estudar facilmente a resposta de sistemas, mesmo para sinais que não oscilem, usando a resposta em frequência, usando uma representação no domínio da frequência. Tá? Então, eu estou salientando e estou me animando e estou exemplificando porque é muito interessante isso. E eu espero que vocês consigam perceber essas coisas, que tudo bem, né? Eu, na época de vocês, eu não tinha tanta pilha assim quanto esses assuntos. Mas eu também não me tinha como professor, olha só. Então, o que eu quero passar para vocês é que isso é legal e é muito interessante de ser estudado. Tá? E é isso que a gente vai ver na sequência. A gente vai estudar a função de transferência, a gente vai estudar o que é o polo, o que é o zero e como isso influi na resposta do meu sistema. Beleza pura? Vocês estão bem aí, pessoal? Tudo certo, senhor? Tudo certo. Tranquilinho. Tranquilinho. Tá? Então, retomando, função, ou polos e zeros, ou função de transferência, né? Função de transferência. A gente já viu, eu já falei, que a função de transferência G de S, que a gente usava sinais H, né? É a razão entre o sinal de saída e o sinal de entrada no domínio da frequência. E essa função de transferência, ela vai ser, de fato, uma função de variável complexa, né? E a variável complexa S. S a gente usualmente diz que é sigma mais J ômega. Sigma é a parte real, ômega é a parte imaginária. Sigma
é conhecida S é conhecida como frequência complexa e recebe esse nome porque a parte imaginária dela gera senoides. Então, a parte imaginária vai ser literalmente a frequência dessas senoides quando eu represento exponenciais no formato E na ST. Tá? O que acontece? Essa função, né, por ela ser, né, uma função de variável complexa, eu posso jogar qualquer valor de S na função g de S. Cada valor de S que eu utilizar, eu vou ter como resposta um número complexo. Então, ela é uma função que tem contradomínio complexo também. Vou dar um exemplo para vocês. Se a minha função de transferência, vou pensar na mais simples, numa das mais simples que existem, né? 1 sobre S mais 1. Tá? Se eu pensar num valor de S qualquer, né, por exemplo, S valendo menos 2, né, só para não usar um valor positivo de S para vocês não se confundirem. Se eu encontrar G de menos 2, eu vou ter 1 sobre menos 2 mais 1, e isso aqui é igual a menos 1. Tá? Primeira coisa que vocês têm que entender. G de menos 2 é literalmente a força que o sistema reage à exponencial E na menos 2t. Tá? Se eu colocar essa exponencial na entrada desse sistema, a força, digamos assim, o modo que o sistema responde, né, vai ser dado por esse ganho aqui. Esse é o ganho que o sistema vai ter para essa exponencial específica. Tá? Agora, o que vai acontecer com esse sistema? Se eu me aproximar de um valor específico, por exemplo, se eu tiver S igual a menos 1,1, se eu substituir esse valor e calcular G de menos 1,1, eu vou ter 1 sobre menos 1,1 mais 1. Isso aqui vai resultar num valor muito maior, que é menos 10. Muito maior em módulo, tá? Antes que eu esqueça. O pessoal dos circuitos, menos 1, eu posso escrever de que maneira? J ao quadrado. J ao quadrado, um jeito bem estranho de se escrever, mas de fato é J ao quadrado. Outra maneira de se escrever. Em polar, isso aqui é 1 com que fase? 180 graus, né? Menos 1 é 1 com fase 180 graus. Então, na verdade, o módulo do sistema, a força, o ganho do sistema é 1. E para esse caso, para esse sinal, o deslocamento de fase que o sistema dá é 180. Tá? Nesse caso aqui, para uma frequência que é mais próxima a um valor especial aqui, eu vou ter 10 vezes a força, perceberam? Tá? Por quê? Porque eu estou nas cercanias de um valor muito importante que é conhecido como polo. O polo de uma função de transferência é a frequência, né, em que o sistema apresenta ganho infinito. E pode ver, se eu colocar e me aproximar cada vez mais de menos 1, eu vou ter essa função aqui tendendo para um valor infinito. Perceberam? Então, o polo da função são os valores, polos, né? Valores de S para os quais G de S tende para infinito. Tá? E essas componentes de frequência que nesse caso, né, nesse sisteminha aqui, é a exponencial E na menos t, elas são exatamente aquilo que eu falei, são as frequências em que o sistema, a frequência, no caso é só uma, né, que o sistema gosta de trabalhar. Tanto que ele tanto gosta de trabalhar, que quando eu for analisar a resposta impulsiva dele, eu vou ver essa exponencial.
Tá? Essa exponencial ela é tão importante para o sistema que o sistema cria ela dentro de si quando ele está respondendo sozinho. Viu que bonito isso? Viu que bonito isso aí? Isso aí é bonito, cara. Tá? E basicamente era isso. Né? Matematicamente é fácil, são os valores de S que fazem a função tender para infinito. Os zeros, em contrapartida, são os valores de S para os quais G de S tende a zero. Daí. E aí que tá. Por exemplo, se a minha função de transferência fosse S mais 2 sobre S mais 1, né? Esse carinha tem um zero em menos 2, que tem um polo em menos 1. Qual que é a frequência, qual que são as exponenciais, a frequência que o meu sistema não gosta de trabalhar é E na menos 2t. Qual que é a exponencial que o sistema gosta, né? É E na menos t. Tanto que, se eu estudar a resposta desse sistema, eu vou ver que vai aparecer essa exponencial. Sempre. Sempre. A não ser para um sinal só, que é o sinal que eu faço especificamente para cancelar essa componente. Né? Eu posso fazer isso? Posso. Tá? Mas daí tipo assim, é um sinal numa infinidade de sinais. Qualquer outro sinal que eu colocar nesse sistema, essa exponencial vai aparecer. Tá? Porque ela é o quê? Criada no sistema. O sistema gosta dela. Porque o sistema tem uma afinidade muito grande àquela componente de frequência. Agora, em contrapartida, né? Se o sistema tem um zero numa componente de frequência, significa que essa exponencial não se cria. Se eu coloco essa exponencial como entrada desse sistema aqui, ela não aparece na saída. Se eu colocar qualquer outra exponencial, a exponencial da entrada vai aparecer na saída, com exceção da exponencial que coincide com a localização de um zero. Né? Porque o sistema não gosta dela. Tá? Então, eu quero que vocês comecem a pensar nas funções de transferência nesse sentido, no sentido de ver a localização dos polos e dos zeros e entender, né, que aquela é a força do sistema, ou não é nem a fraqueza, né, mas são as exponenciais que o sistema gosta ou que o sistema não gosta. Por quê? Porque se eu estou em componentes próximas a essas, né, se eu estou com sinais cuja frequência é próxima de um polo, eu vou ter uma resposta forte. Se eu tenho as exponenciais numa frequência perto de um zero, eu vou ter uma resposta baixa para aquelas componentes de frequência. Tá? E isso é a base para vocês entenderem tanto filtros contínuos quanto aqueles filtros discretos do professor Denis. Tá? Isso é importante, tá, pessoal? Não só para a minha cadeira, mas para circuitos, para a cadeira do professor Eberson, para as cadeiras do professor Denis, aplicação de DSP. Tá? É bastante utilizado isso. Tá? Pessoal, a gente vai continuar um pouquinho mais na aula que vem, falando em resposta, em obter a resposta de sistemas e também, talvez antes, falar um pouquinho sobre representação utilizando diagramas de bloco de sistemas. São coisas que eu vou levar meio que em paralelo, tá bom? Pessoal, bom descanso. Eu sei que foi uma aula corrida, 3 quadros, eu falei bastante também, mas eu espero que vocês, né, estejam animados aí com o conteúdo, tanto quanto eu. Valeu. Aquele abraço. Valeu, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, senhor.